Que bênção, irmãos. E como o apóstolo Guto estava falando, esse é um ano de mais crescimento para as nossas vidas. E eu vou falar sobre isso mesmo, sobre crescendo espiritualmente. Amém? Já já a gente vai falar desse livro também. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Hebreus capítulo 5, por favor. Para a gente começar o ano de vento em popa, né? Crescendo, avançando naquilo que o Senhor tem para nós. Hebreus no capítulo 5. Esse ano você vai ficar maior do que o Everest, viu? Graças a Deus. Hebreus 5:11. Acompanha comigo a leitura. Nós vamos ler até o versículo 14. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir, ou tardios em ouvir, como diz algumas versões. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Que bênção, irmãos. Você tem textos que você gosta mais na Bíblia, os seus favoritos? Esse é um dos meus favoritos. Né? Eu ensino no Rema também doutrinas básicas, doutrina da Bíblia, né? Doutrina bíblica na Escola Verbo da Vida. E esse é um texto que me traz muitos ensinamentos. Eu quero extrair alguns desses princípios para você essa manhã. Amém? Eu creio, irmãos, o escritor de Hebreus aqui, ele estava trazendo, de fato, uma correção, uma exortação para essas pessoas, mas nós vamos extrair o que a gente puder para nos ajudar a crescer. Primeiro, se a gente começar a ler desde o começo do capítulo 5, a gente vai ver um assunto bem diferente aqui. A gente vai ver o escritor de Hebreus falando da linhagem sacerdotal de Jesus. Ele vem mostrando que Jesus não podia ser sacerdote de forma natural, porque os sacerdotes vinham da linhagem da tribo de Levi. E Jesus, como a gente sabe, a Bíblia chama ele do leão da tribo de Judá. Ele era descendente da tribo de Judá, então ele não tinha direito natural ao sacerdócio. O direito sacerdotal de Jesus, ele vinha de uma linhagem espiritual, é isso que ele vem falando aí, da linhagem de Melquisedeque. E é um assunto, irmãos, bem intrigante. Você não vai encontrar esse assunto em outro lugar na Bíblia, a não ser aqui no livro de Hebreus, capítulos 5, 6, 7. Só que, quando ele começa a falar sobre isso, chega no versículo 11, ele abre um parêntese para trazer essa exortação que começa aí e vai até um pouquinho mais na frente, no capítulo 6. E ele começa a dizer, olha, eu tinha até mais coisas para falar a vocês sobre esse assunto, só que o assunto ficou difícil de entender, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Forte, né, gente? A gente vai falar sobre essa expressão já já. Aí ele diz, porque pelo tempo decorrido, vocês já deviam estar ensinando aos outros. Mas vocês, pelo contrário, têm novamente necessidade de alguém que esteja ensinando a vocês. Vocês já deviam estar ensinando, mas têm necessidade de serem ensinados de novo sobre os princípios elementares dos oráculos de Deus. E aí fica bem claro para a gente, nos versículos 13 e 14, que ele está falando sobre o nível de maturidade espiritual daquelas pessoas. Ele vai dizer, olha, porque vocês são crianças quando já deviam ser adultos. Têm ainda necessidade de leite quando deviam estar se alimentando com alimento sólido. Amém, irmãos? E esse é um assunto, para mim, na Bíblia, bem caro. É um assunto importante. É um assunto, irmãos, que todos nós precisamos compreender bem acerca de crescimento espiritual. Porque a gente precisa entender essas coisas para ver se estamos aplicando na nossa própria vida e se estamos, de fato, crescendo e amadurecendo na palavra de Deus. Amém? A Bíblia fala muito sobre isso. Eu quero já deixar, mais uma vez aqui, indicado para você o livro do irmão Reagan, Crescendo Espiritualmente. Esse livro, irmãos, é um dos meus livros preferidos do irmão Reagan. Ele fala de muita coisa aqui diferente, coisas importantes para você. Então, se você não leu, leia. Se você já leu, leia de novo. Amém? Mas vamos lembrar alguns conceitos aqui sobre crescimento espiritual para você acompanhar comigo o que a palavra fala. Primeiro, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 4. Um texto bem conhecido, Timóteo, Paulo, ele diz, a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Quem é salvo e tem certeza, diz amém. Amém. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Amém? Irmãos,
Quando a gente estuda no Rema, na escola bíblica, sobre as realidades que nós temos em Cristo, a gente entende que salvação é algo maravilhoso, é algo importante demais. Agora me entenda bem, por mais importante que seja, salvação é só o primeiro passo que a gente dá na vontade de Deus. Não deve parar na salvação. O próprio texto deixa claro para a gente, a vontade de Deus é que todo homem seja salvo, mas também chegue até o pleno conhecimento da verdade. Irmãos, eu ouso dizer que Deus é tão interessado na nossa salvação quanto que a gente chegue ao pleno conhecimento. O mesmo desejo, o mesmo interesse que Deus tem que você seja salvo, Ele tem que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. E a gente precisa empenhar a mesma força nessas duas coisas. Amém? Então, quando eu vejo esse versículo, eu vejo um ponto de partida, o primeiro passo, a salvação. E todos nós que já aceitamos Jesus, já passamos por esse ponto de partida. Mas eu vejo agora também um objetivo final, uma linha de chegada, o pleno conhecimento da verdade. Ou como Paulo diz em Efésios capítulo 4, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Todos nós que nascemos de novo, estamos em algum lugar entre salvação e pleno conhecimento. Estamos avançando nesse caminho, amadurecendo para ser tão maduro quanto Jesus. E se você não é ainda tão maduro quanto Jesus, é sinal que você ainda pode crescer. Amém? Estamos avançando, estamos caminhando nisso aí. Então, o ponto de partida é a salvação. 2 Coríntios capítulo 5 diz que quando nós estamos em Cristo, nós somos feitos uma nova criatura, uma nova criação. Jesus, Ele não te consertou, Ele não te reformou, Ele te criou de novo. Nova criação por dentro, porque por fora não muda nada. Amém? Estamos falando sobre um crescimento espiritual. É algo que está acontecendo dentro de nós. No momento que você nasceu de novo, se você era careca, infelizmente, você continuou careca. Se você era gordinho e não fez dieta, continua gordinho. Por fora não muda nada, mas por dentro você é criado outra vez. A ponto de Jesus dizer que nós nascemos outra vez. Nascemos de novo, pela segunda vez. E como você nasceu de novo, você é agora um bebê espiritual. Todo mundo, ao nascer de novo, é um bebê espiritual. A ponto de, em 1 Pedro 2,2, Pedro dizer que nós temos que ser como bebês recém-nascidos, desejando o genuíno leite da palavra, para que por ele nos seja dado o crescimento. Veja, irmãos, que a palavra está sempre apontando o nosso crescimento. Deus tem interesse no seu crescimento. É normal, ao nascermos de novo, sermos bebês. O que não é normal é a gente continuar bebê para o resto da vida. Deus espera, Deus tem interesse no nosso crescimento. E o crescimento vem, como Pedro diz, através do leite da palavra de Deus. Jesus mesmo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, a palavra de Deus é aquele alimento gerador do nosso crescimento. É a base que vai nos sustentar no crescimento na palavra. E eu citei para você, Efésios capítulo 4, no versículo 13, quando Paulo está falando sobre esse crescimento, apontando que o nosso alvo é a medida da estatura, da plenitude de Cristo. No versículo 14, ele diz, para que não sejamos mais como crianças, como meninos. Deus não tem interesse que você continue sendo menino para o resto da vida. Amém. E é exatamente isso que ele mostra aqui aos hebreus. Ele diz, olha, pelo tempo decorrido, vocês já deviam. Olha a expectativa do escritor de Hebreus. Vocês já deviam, não são, mas já deviam. Se era a expectativa do escritor, que estava sendo inspirado pelo Espírito Santo, é a expectativa de Deus também. Que nós possamos crescer. Porque criança, irmãos, é uma fase normal, mas é uma fase que pode apresentar muitos problemas também, se a gente ficar muito tempo na fase errada. Sabe, um bebê, ele tem algumas fases. Eu tenho uma criança de 3 anos em casa e outra de 8 anos. E eu vi essas fases mudando na vida delas e tem coisas que a gente pode trazer para a nossa vida espiritual que são delicadas mesmo. Sabe, criança, bebê, tem uma fase que quer botar tudo na boca. Quer comer de tudo, o que presta e o que não presta. O que é comida e o que não é comida.
Sabe, quando a gente ainda está imaturo espiritualmente, a gente vai ficar como um passarinho novo, com a boca aberta, engolindo qualquer coisa que jogam para a gente. É exatamente isso que Paulo diz aqui em Efésios 4,14. A gente não pode ser como um menino, levado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Isso é sinal de imaturidade. Engolir qualquer coisa, estar aberto para qualquer influência por aí, é sinal de imaturidade. O adulto, ele é mais seletivo. Agora, tem a criança que chega num nível que ela é seletiva demais. Não é assim? Samuel está nessa fase. Seletivo demais. Quer dizer o que vai comer e o que não vai comer. E nessa seletividade toda, ele acaba comendo pouca coisa do que devia e não querendo comer o que precisava comer. Só quer comer o que gosta. Comer só o que gosta e não comer o que precisa é sinal de imaturidade também. Amém? Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 4, que iria chegar um tempo em que as pessoas iriam se cercar de mestres segundo a sua própria cobiça. Só queriam pregadores que pregam aquilo que eles querem ouvir. Aleluia. Você sabe que crente maduro, irmãos, não escolhe se vai para o culto ou não, dependendo de quem vai pregar. Vou deixar essa para a meditação da igreja. Amém? Mas estamos crescendo, estamos avançando. E é necessário o crescimento, porque Deus tem interesse no nosso amadurecimento. Deus tem interesse que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. É a vontade de Deus, tanto quanto era a sua salvação. Deus está interessado no seu crescimento. Quando a gente vai, irmãos, para essas características lá de Hebreus, né, essas crianças tomando leite, eu me lembro muito de outro texto muito parecido com esse, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 3. Você vai lembrar também. Paulo, ele escreve para aquelas pessoas em Corinto, e no capítulo 3 ele diz, olha, eu tentei escrever a vocês como a pessoas espirituais, só que não deu não. Eu tive que escrever como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber e não alimento sólido, porque vocês ainda não podiam suportar. Paulo diz, eu tentei falar como maduros, pessoas maduras, mas vocês ainda são crianças. Agora, pensa comigo em algumas características daquela igreja ali, irmãos. Para começo de conversa, lá no livro de Atos, a gente vê que Paulo, quando pregou para aquelas pessoas pela primeira vez, a Bíblia diz que Paulo passou 1 ano e meio na cidade de Corinto. Você já pensou você ter o privilégio de ter Paulo pregando todo domingo na igreja por 1 ano e meio? Você acha que você iria aprender alguma coisa? Com certeza, irmãos. A ponto de Paulo dizer no capítulo 1 de 1 Coríntios que eles tinham sido enriquecidos de todo conhecimento. Tudo que ele podia ensinar e transmitir, ele passou para aquelas pessoas naquele 1 ano e meio. Tinham sido enriquecidos do que Paulo tinha para ensinar. Além disso, Paulo também diz que todos os dons operavam naquela igreja. Aleluia! A ponto dele escrever os capítulos 12, 13 e 14 para equilibrar o mover do Espírito que estava acontecendo ali. Mas era uma igreja que operava nos dons. Agora, isso é muito interessante, irmãos, porque uma igreja que tinha tido Paulo como pastor, que tinha recebido pleno conhecimento, que tinha passado 1 ano e meio ali com eles, que operava nos dons, com tudo isso, Paulo ainda diz que era uma igreja de pessoas imaturas. Diga misericórdia. E isso é importante para a gente, queridos, porque nos mostra que maturidade espiritual não depende exclusivamente dessas coisas. Não me entenda mal, porque tudo isso é importante para o nosso crescimento. Todas essas coisas concorrem para o nosso crescimento. Precisamos ter um tempo ouvindo a palavra, porque o crescimento é um processo, ele não vem de forma instantânea. Não vai ser do dia para a noite, você precisa se expor à palavra por um tempo para crescer. Você precisa estar lá numa igreja por um tempo para crescer. Você precisa ter um bom pastor, bons ministros que ensinem uma boa palavra para você, porque Paulo diz que em Efésios capítulo 4 que os dons do ministério foram colocados para isso mesmo. Você precisa receber do conhecimento da palavra para poder crescer, e os dons foram colocados dentro da igreja para gerar edificação e crescimento.
Tudo isso são estratégias de Deus para nos promover ao crescimento. Mas o fato de estarmos mergulhados nessas coisas não vão automaticamente causar o nosso crescimento. Isso quer dizer, irmãos, que se você não está crescendo, você não pode culpar diretamente teu pastor, a igreja que você frequenta. Aleluia. Talvez a culpa não seja deles. Oh, glória a Deus. Feliz ano novo para você também. O escritor de Hebreus, ele diz, pelo tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres. Vocês já deviam estar ensinando aos outros. Mas tem novamente necessidade de alguém que ensine a vocês. Me chama a atenção, irmãos, porque parece que a expectativa de Deus é que quando a gente cresça, quando a gente amadureça, a gente começa agora a transmitir do que a gente recebeu para as outras pessoas. Uma pessoa madura, ela transmite, ela dá do que recebeu de graça para os outros. Vocês já deviam estar ensinando. Olha só. Porque fidelidade na palavra é multiplicação, irmãos. Você lembra da parábola das minas? Lá em Lucas, a Bíblia diz que Deus, o Senhor deixou uma mina para cada um daqueles 3 servos. Mas quando ele volta, o servo que tinha uma multiplicou por 10. E ele disse, servo bom e fiel. Fiel, fidelidade é multiplicar. O que guardou a mina, entregou a mesma mina, não foi chamado de fiel. Fidelidade, irmãos, é quando você recebe algo de Deus e multiplica essas coisas na vida das pessoas. Transmite daquilo que você tem recebido e dá para as outras pessoas. Isso é sinal de maturidade. Isso é sinal que você está crescendo espiritualmente. O sinal que você está crescendo espiritualmente também é que você anda na prática do fruto do Espírito. Porque um dos sinais da imaturidade lá dos coríntios é que eles estavam andando em divisão e contenda. Falta de amor. Amor é fruto do Espírito. Andar no fruto, irmãos, é sinal de maturidade. Quando eu sou maduro, eu ando em amor. Quando eu sou maduro, eu desfruto de paz, de alegria. Eu ando em fé. Eu domino a mim mesmo. Eu sou longânimo, paciente. Aleluia. Você pode operar em várias manifestações do Espírito, mas o povo de Corinto operava e não era maduro. As manifestações são importantes, irmãos, mas o sinal de maturidade é o fruto. É o fruto, porque pelo fruto você conhece a árvore. Amém. Agora, eu quero chamar a tua atenção para algo que a gente leu lá em Hebreus capítulo 5. No versículo 11, ele diz, olha, pelo tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres. Na verdade, no versículo 11 ele diz, eu tinha mais coisas para dizer a vocês, só que vocês ficaram com preguiça. Essa expressão aí, preguiça de ouvir, algumas versões dizem tardios em ouvir, lentos, vagarosos em ouvir. Essa era uma expressão que naquela época também era usada para atletas. Só que atletas que estavam fora de forma. Você já viu um atleta fora de forma? Às vezes a gente que acompanha futebol, a gente vê, né? Um jogador de futebol ou se machuca, ou sai de férias, e depois de um tempo ele volta a jogar e agora ele está fora de forma. E aí o técnico coloca ele no começo do jogo, mas tem que tirar na metade, porque ele não aguenta jogar até o final, ou coloca na metade para poder ele ficar até o fim. E visivelmente ele não tem as mesmas condições, os mesmos atributos que ele tinha antes. Ele não corre com a mesma velocidade, ele não tem a mesma agilidade, ele não tem a mesma facilidade de fazer as coisas que ele tinha antes, porque ele está agora fora de forma. A expressão aí, lentos, vagarosos, é fora de forma espiritualmente falando. O escritor diz, olha, eu tinha mais coisas para dizer, só que o assunto ficou difícil, não porque o assunto é difícil, é porque vocês estão fora de forma espiritualmente. O que era fácil de fazer antes, o que era fácil de entender antes, já não está mais tão fácil agora. É por isso, irmãos, que a gente vê pessoas que amadurecem, mas depois de um tempo ficam fora de forma. E o que era fácil para eles entenderem na palavra, começa a ficar difícil. O que era fácil para eles praticarem, começa a se tornar difícil. O que era fácil para crer, começa a se tornar difícil. Não tem mais prazer
em confessar a palavra, não tem mais prazer nem em ir à igreja. Porque está fora de forma. Porque como é que vem a forma, irmãos? Como é que a gente se mantém, de fato, em forma? É através da prática, do exercício. E é isso que o escritor de Hebreus está destacando nesse texto. Ele está dizendo, olha, a criança não é aquela que não conhece a palavra, porque conhecimento aquelas pessoas tinham. Já estavam há muito tempo, já podiam estar ensinando. O problema não é não conhecer, o problema é que a criança não tem experiência na palavra. O adulto é aquele que, pela prática, tem as suas faculdades exercitadas. Aleluia. Porque, irmãos, crescimento espiritual, ele pode também ser comparado ao nosso desenvolvimento muscular. Sabe quando você vai para a academia? A academia é aquela que você geralmente diz que vai na segunda. Se você não foi ontem, fica tranquilo. Segunda-feira tem outra chance. Esse ano tem uma chance nova aí para você começar de novo. Mas você faz, toma uma decisão. E eu vou para a academia agora. Começa a ir para a academia, a se exercitar, a malhar. E uma semana, 2, 4 semanas, alguns meses se passam. Você chega em casa, se olha no espelho. Está lá, mais forte, mais bonito, mais magrinho, mais definido. Olha assim e diz, rapaz, estou gostando. Quero ficar assim, não preciso mais ir para a academia. É assim? Quem dera, né, gente? O que é que acontece quando a gente deixa de ir para a academia? A gente começa a perder tudo aquilo que a gente tinha desenvolvido. Perceba que a exortação a essas pessoas aqui em Hebreus era: vocês já deviam estar ensinando, mas tem novamente necessidade de serem ensinados. Isso quer dizer que eles já tinham sido ensinados uma vez, já tinham passado por essa fase, já deviam estar melhores do que isso, mas ao invés de estarem crescendo, eles estavam regredindo espiritualmente. Porque é possível crescer, mas é possível, infelizmente, regredir espiritualmente. Irmãos, no reino de Deus, ou você está fazendo força para crescer, ou você está regredindo e nem está sentindo. Isso não vem apenas pelo conhecimento. Me perdoe pelo apenas, irmãos, mas o conhecimento é muito importante. Só que você não pode praticar, você não pode de fato praticar o que você não conhece. Mas o problema está quando a gente só conhece e não pratica. Tiago diz que a gente está enganando a gente mesmo. É aquela pessoa que tem um diploma do Rema, que fez a escola de ministros e acha que só porque tem um diploma, amadureceu. A pergunta não é quanto você conhece, é do quanto você conhece, você tem experimentado. Você tem vivido todos os dias. Você tem praticado, colocado no seu exercício. Porque à medida que a gente vai crescendo, irmãos, o conhecimento também, ele vai abrindo novas portas para a gente. Sabe, eu fiz o Rema, eu terminei o Rema em 2001. E fiz o primeiro ano em 2000, segundo ano em 2001. Em 2010, eu me mudei para Bauru e a gente foi abrir uma escola lá. E todo mundo que trabalhava com a gente era aluno. Então, quando começava a aula, todo mundo ia para a sala de aula assistir, e aí eu ia também. E 10 anos depois de ter feito o primeiro ano, eu tive a oportunidade de praticamente fazer o primeiro ano todinho de novo. Eu vou te contar um segredo aqui, só para a gente, não conta para ninguém não. Mas eu estava sentado lá, ouvindo aquelas aulas do primeiro ano, e os professores falando algumas coisas maravilhosas, e eu pensando, rapaz, eu ouvi isso aí quando eu fiz o primeiro ano? Que coisa maravilhosa. Será que tinha isso mesmo? Falaram isso nessa matéria. E matéria após matéria, eu fui me deparando com essas situações. Irmãos, eu vou te dizer, o material didático era o mesmo ainda, 10 anos depois. Alguns professores até eram aqueles que tinham me ensinado 10 anos antes. Então eu tinha certeza que tinha sido, o assunto tinha dado mesmo. Mas o que é que estava diferente agora? Não era o Rema, não era a matéria, era eu. Porque 10 anos depois, eu estava mais maduro do que eu estava antes. E à medida que a gente amadurece, a gente começa a ficar pronto para absorver coisas que a gente não podia na imaturidade. É por isso que é tão importante, irmãos, a gente ler e reler a palavra de Deus, bons livros, a gente se expor ao Rema,
Se você é alumni, você tem um aplicativo para ouvir as aulas do Rema. Pode ter certeza, irmãos, de vez em quando você vai se deparar com coisas que você já ouviu, mas vai cair diferente, porque você agora está mais maduro. Você está pronto para entender coisas que você não estava pronto antes. À medida que a gente vai crescendo, aquelas mesmas verdades, aquele mesmo feijão com arroz, irmãos, vai continuar nos fortalecendo. Aleluia! Não importa se o feijão está embaixo ou em cima. Amém? Você lembra da história de Davi? Nós vamos encerrar com isso. Mas é a prática, é a experiência com a palavra de Deus. Davi, ele chega levando uma quentinha para os irmãos que estavam na batalha. O povo de Israel acampado de um lado, os filisteus acampados de outro lado. 40 dias aqueles dois exércitos sem se enfrentar, simplesmente acampados um de frente para o outro. E por 40 dias, aquele gigante, ele vinha de manhã e de tarde afrontar os exércitos de Deus vivo. Ei, quem é o corajoso que vai me enfrentar? Cadê? 40 dias, 80 vezes ele fez isso. Aí chega Davi com a quentinha. Davi não estava ali com a intenção de enfrentar ninguém. Davi estava com a intenção de servir, irmãos. Mas quando a gente está servindo ao Senhor, servindo as pessoas, a gente vai acabar sendo usado por Deus para abençoar as pessoas. E aí ele escuta o que estava acontecendo, escuta também, ouve falar o que é que ia ganhar, aquele que vencesse o gigante, e ele se apresenta diante de Saul. Saul, teus problemas acabaram. Está aqui quem vai enfrentar esse gigante. Parece que Saul não gostou muito, olhou Davi assim e começou a tentar convencer Davi que não ia dar certo. Davi, deixa eu te dizer uma coisa. Esse gigante é guerreiro desde a sua juventude. Saul estava dizendo para Davi o currículo de Golias. Mas você sabe que Davi tinha um currículo também, né? Davi disse, Saul, deixa eu te contar a minha história. Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio um leão, roubou uma ovelha, eu corri atrás do leão, dei um mata-leão no leão. Deve ter sido, né, gente? E trouxe a ovelha de volta. Outro dia eu estava lá, cuidando das ovelhas. Vem o urso, pegou uma ovelha, eu corri atrás. Eu não sei você, irmão, eu não sei se eu ficava com mais medo de enfrentar o gigante ou um leão e um urso. Mas ele contou a história dele. Corri atrás do urso, peguei o urso, dei um mata-urso no urso, trouxe a ovelha de volta. Agora pensa comigo, queridos. Davi, a Bíblia diz que ele é filho de Jessé, um homem temente a Deus, que com certeza falava de Deus para os seus filhos. Davi, ele tinha contato com o profeta Samuel, que frequentava a casa dele, já tinha ungido ele e falava de Deus para o povo. Naquele momento ali, para enfrentar o gigante, Davi, ele não diz assim, olha, quem vai me guardar é o Deus do meu pai Jessé, é o Deus do profeta Samuel, não, é o Deus que me livrou. É o Deus que me livrou. Não é o Deus que eu ouvi falar de alguém, não é o Deus apenas de um conhecimento teórico, é o Deus das minhas experiências. É a palavra, irmãos, não apenas que eu ouvi do pastor, mas que eu ouvi, coloquei em prática e vi que funciona. A prática gera maturidade, irmãos. A prática, a experiência com a palavra gera crescimento. Davi era um antes do leão, era um depois do leão, depois do urso, mas ele ficou ainda mais maduro quando foi enfrentar aquele gigante, porque a prática da palavra trazia confiança para ele. Se funcionou uma vez, se funcionou 2 vezes, vai funcionar de novo. Quando a gente pratica a palavra, vive a palavra, confessa a palavra e vê a palavra funcionando, a gente vai poder dizer como Jó, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora é diferente, crescimento, maturidade chegou e quanto mais a gente pratica, mais perto a gente vai chegar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Amém? Tem um ano de muito crescimento para você, irmãos. Deus abençoe na prática dessa palavra.